Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo e de Deus nosso Pai esteja com você. Boa noite também para você que presta esse culto conosco pela internet. Abram suas Bíblias na segunda carta que Paulo escreveu para Timóteo, no seu capítulo 4, versículo 7. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. A palavra de Deus nos diz o seguinte: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá mais uma vez de ouvir a sua voz, meu Deus, através dessa palavra, que promova nos corações aqui presentes, ó Pai, edificação, naqueles que estão assistindo pela internet agora, e naqueles que ainda assistirão, meu Deus, que o Teu Santo Espírito encontre corações abertos, para que os propósitos estabelecidos pelo Senhor para cada coração sejam cumpridos. Eu oro em nome de Jesus, amém. Podem sentar. Quais exemplos temos de vitória? O que seria vencer? O título dessa mensagem é A Incontestável Vitória. Vamos falar todos juntos? A incontestável vitória. Mas como encontrá-la? Por exemplo, no mercado de trabalho, essa percepção de vitória é muito relativa. Tem gente, por exemplo, que se sente muito vencedor no mercado de trabalho porque trabalha naquilo que gosta, não necessariamente sendo bem remunerado. Outros, por sua vez, por serem bem-sucedidos naquilo que trabalham, não necessariamente gostando daquilo que trabalham, por ter um salário muito alto, se acha vencedor. E uma posição acaba se contestando com a outra, se opondo à outra. A vitória pode ser muito relativa quando se trata do mercado de trabalho. Tem gente que, por exemplo, se sente um vencedor quando, após décadas de trabalho, consegue a aposentadoria e se sente um vencedor por isso. 3 conceitos sobre vitória no mercado de trabalho que se opõem, mas que não tem nada de errado em nenhuma delas. São apenas percepções de vitórias diferentes. Nos esportes, independente do esporte, um time vai lá e ganha um título. Pode ser no basquete, no futebol americano, no futebol, etc. No outro ano vai mal. Aquela vitória já foi esquecida. O técnico já vai ser demitido, toda a comissão técnica demitida, e é assim que funciona. A vitória dura por um pouco de tempo, o gosto da vitória dura por um pouco de tempo apenas. Tem times, por exemplo, que entram em campeonatos e se sentem vitoriosos por chegarem no meio da tabela, ou por não serem rebaixados. Cada um estabelece o seu objetivo, mas a verdade é que são propostas de vitória também que se contrapõem umas às outras. Particularmente, eu acho que aquele que chega em segundo é o primeiro perdedor. Mas tem gente que acha que não. Agora, e na vida espiritual? Na vida espiritual, nós encontramos na palavra de Deus uma vitória que é incontestável. Não existe outra opinião acerca da vitória no que diz respeito à vida espiritual. O apóstolo Paulo aqui estava já no fim de sua vida. E ele escreve uma carta para o seu filho Timóteo, e essa carta vem cheia de sentimento. O Espírito Santo colocou no coração de Paulo aquilo que ele tinha que escrever para Timóteo e, por consequência, a nós. Ele explica para Timóteo que
a incontestável vitória está debaixo de 3 grandes ações. Quais são elas? Ele disse que combati um bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. O apóstolo Paulo, já no seu fim de vida, ele olha para trás e ele mostra que essas 3 grandes ações trouxe para ele um senso de grande vitória. Ele estava com aquela sensação de dever cumprido. Mas nós não terminamos a nossa carreira. Nós não combatemos, nós estamos combatendo. Nós não guardamos a fé, nós estamos guardando a fé. Essa palavra deve chegar para nós não no tempo passado, e sim no tempo presente. E se de fato queremos chegar no fim de nossa carreira com essa sensação de vitória, na qual ninguém pode contestar, nós temos que sim lutar o combate proposto pelo Senhor. Nós devemos trilhar a carreira proposta pelo Senhor, e nós devemos guardar a nossa fé no Senhor. Mas vamos pensar sobre isso. Por que é incontestável a vitória daquele que luta no combate proposto por Cristo? Primeiro, porque a batalha é de Cristo, a batalha já é garantida, porque Cristo já venceu. Não existe derrota para aquele que luta a batalha do lado de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda nessa carta, no seu capítulo 2, o apóstolo Paulo diz que nós, falando para Timóteo e por consequência a nós somos soldados de Cristo. E nessa condição de soldados de Cristo, há algumas recomendações para nós que estamos lutando este combate já vencido pelo Senhor. Enquanto nas guerras as batalhas são travadas para se alcançar a vitória, no que diz respeito à vida espiritual, a vitória já está ganha. E nós vamos aí, a partir disso, trilhar as batalhas. Paulo, lá em 2 Timóteo capítulo 2, de 3 a 5, dá algumas recomendações para nós que somos soldados do Senhor. Recomendações como, por exemplo, não se prenda a coisas dessa vida. Soldado de Cristo que se prende a coisas dessa vida, não luta como deveria lutar as coisas que a batalha proposta nessa vida traz. São coisas que prende. Lá em Hebreus capítulo 12, o autor de Hebreus diz que isso se chama embaraço, isso se chama pecado. Nós não podemos nos prender a coisas que daqui a 100 anos não farão diferença nenhuma. Irmãos, existem coisas que nos prendem, como por exemplo, a obsessão por dinheiro, ou um pecado de estimação, ou outras obsessões, idolatrias. Tem gente que idolatra o pai, gente que idolatra a mãe, o filho, gente que idolatra tanta coisa. São coisas que nos prendem. São coisas dessa vida que nos prendem. Na sequência da carta, o apóstolo Paulo vai dizer, inclusive, não fique com discussões que não levam a lugar nenhum. Não fique. Ainda, dos versículos 3 a 5 do capítulo 2, o apóstolo Paulo nos diz ali que o nosso foco é única e exclusivamente agradar o Senhor, agradar a Deus. E aí eu fiquei me perguntando, Deus olhando para mim, Ele está se agradando daquilo que eu sou? Porque há uma verdade muito importante nisso. Antes de Deus estar preocupado com aquilo que eu faço, Deus está preocupado com aquilo que eu sou.
E isso se estende a cada um de nós. Por isso que o nosso objetivo é agradar a Deus. Estamos agradando a Deus nos nossos relacionamentos familiares. Estamos agradando a Deus no nosso trabalho. Estamos agradando a Deus na nossa vida eclesiástica, na nossa vida aqui. A minha vida está, de fato, lutando, e essa luta tem agradado a Deus. Por quê? Porque quem nos recrutou foi Cristo. Cristo que nos chamou para lutar este combate tão precioso que Paulo já no fim da vida disse que lutou. Nós também devemos lutar. A vitória já está garantida, porque Cristo foi quem venceu. Essas percepções nos garantem uma vitória incontestável, porque a nossa carreira sim termina, mas a história não. A história continua. Soldados tombam, soldados se levantam. Irmãos sendo perseguidos por conta da palavra do Senhor. No século XIV, em um determinado concílio, foi dito o seguinte: quanto mais crentes nós matamos, mais crentes surgem. E vai ser assim. O Evangelho de Jesus não pode ser parado. E é nessa força que vem do alto que nós devemos batalhar, que nós devemos combater este combate. Mas há uma outra coisa que a palavra de Deus nos diz. Porque é incontestável a vitória daquele que trilha a carreira proposta por Jesus? Porque quando nós renunciamos a nossa vida, os nossos objetivos, para viver os objetivos de Deus, nós, segundo o próprio texto de Timóteo, capítulo 2, dos versos 11 a 13, viveremos com o Senhor. A melhor companhia que nós podemos ter é a do Senhor na nossa vida. É a melhor companhia que a gente pode ter. E a perseverança entra de maneira profunda na carreira. Preguei em um dos domingos atrás sobre isso, com detalhes, que a carreira é longa, que nós devemos trilhar essa carreira com perseverança, nós devemos permanecer firmes. Por quê? Porque aquele que permanece, aquele que persevera, de acordo com o texto de Timóteo 2, de 11 a 13, reinará com Cristo. Cristo é fiel, mesmo diante de nossas infidelidades. O que significa isso? Significa que, quando nessa carreira, porventura eu desvio o foco e seja infiel, a fidelidade de Deus permanecendo ali, eu consigo, uma vez arrependido, voltar para essa carreira e continuar o combate de onde eu parei. E que bênção é este privilégio de lutarmos por Cristo. Que maravilha é o privilégio de sermos do lado de Cristo. É incontestável a vitória daquele que trilha a carreira proposta pelo Senhor. Porque essa carreira tem nome, essa carreira se chama Cristo. Cristo morreu, mas ressuscitou depois de 3 dias. Por isso, a nossa carreira é viva, o nosso foco é real. Quer ter uma vitória incontestável? Viva por Cristo. 1 João capítulo 4, versículo 9, a palavra de Deus nos diz ali que nós devemos viver por Cristo, que foi enviado pelo Pai para morrer por nós. Viver por Cristo, meus irmãos, é sim focar completamente a vida em Cristo. Nós temos que estudar, nós temos que trabalhar,
Sim, mas nós não devemos viver pelo estudo, nós não devemos viver pelo trabalho, nós devemos viver por Cristo, única e exclusivamente por Cristo. E, consequentemente, quando eu coloco isso no meu coração, eu vou ter algumas coisas: fidelidade, comprometimento com as coisas de Deus, oração. E que bênção é ver quarta após quarta o número subindo de irmãos que têm atendido ao chamado que o pastor tem feito para virem orar. Com certeza nós temos mais que quarta-feira passada, para a glória de Deus. Nós temos que assumir esse compromisso de orar, nós temos que assumir o compromisso com a palavra de Deus, de aprender, de estudar. Nós devemos assumir o compromisso com a nossa igreja. Hoje, em uma visita a uma de nossas jovens, estava junto com a sua avó, e a sua avó disse: enquanto eu viver, eu não vou abandonar a minha igreja. E que bênção é ouvir isso, porque, irmãos, é aqui na igreja que temos uns aos outros. É aqui que nós olhamos para o lado e vemos pessoas trilhando a mesma carreira que a gente. E isso nos dá força. E quando alguém vai ali, olhando para o lado, alguém que vem, volta, vamos seguir juntos, vamos juntos. E a igreja é uma bênção. Aquele que trilha a carreira tem um comprometimento com a igreja do Senhor. E por fim, o apóstolo Paulo diz aqui: guardei a fé. Fé. Quando Paulo diz guardei a fé, ele está tendo aqui um senso muito interessante. Ele está dizendo: guardei a fé e tudo o que a fé representa. Aquele que tem guardado a fé confia no Senhor. Aquele que guarda a fé espera no Senhor. Aquele que guarda a fé vive pela fé. É o que nos diz Hebreus capítulo 10, dos versos 35 a 39. Ele protegeu a fé. E na sequência do capítulo 2, nos versos 8 e 14, o apóstolo Paulo vai dizer para Timóteo: lembra-te, traz à memória as coisas que são importantes para a vida espiritual. Nós devemos nos lembrar de que é Cristo o autor e consumador da nossa fé, como nos diz Hebreus capítulo 12, versículo 3. A nossa fé não está em coisas ou em pessoas que deixam de existir. Não, a nossa fé está no Todo-Poderoso, naquele que era, que é e que sempre há de ser. A nossa fé não morre, porque o autor da nossa fé não morre, porque o autor da nossa fé é Todo-Poderoso. E o versículo 9 aqui do capítulo 2 nos mostra que a fonte da nossa fé não está algemada. Paulo está dizendo: eu estou preso, mas a palavra não pode ser. A palavra de Deus nunca será algemada, nunca será presa. A fonte da nossa fé, que é a palavra de Deus, vinda do próprio Deus, jamais estará presa. E ao longo da história, a gente viu pessoas tentando acabar com a Bíblia, criticando a Bíblia, diminuindo a palavra. O pastor citou domingo retrasado, sobre o Código da Vinci, aquela coisa toda, e se levantou: olha aí, cadê o Código da Vinci? E outras filosofias, e é livro que surge, e é livro que deixa de surgir, mas a palavra de Deus continua firme. Por quê? Porque não pode ser algemada, e homem nenhum pode com Deus. Homem nenhum pode com Deus. E a palavra é de Deus, e a palavra permanecerá. No céu nós não teremos o livro, obviamente, mas Jesus é a palavra
viva. No céu nós teremos Jesus. A palavra não pode ser contida, irmãos. Não pode ser algemada. Paulo, escrevendo para Timóteo, disse no versículo 14 do capítulo 3: quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu e que desde a infância você conhece as sagradas letras que podem torná-lo sábio para a salvação. E termina o versículo dizendo: pela fé em Cristo Jesus. Nós precisamos guardar a nossa fé em nosso coração, proteger de vãs sutilezas, de doutrinas falsas, do evangelho fácil, sabe aquela coisa de, você tem que se sentir bem, sabe aquela massageada no coração, sabe esse tipo de coisa? Não é este o evangelho de Jesus. O evangelho de Jesus, conforme Paulo disse a Timóteo e por consequência a nós, é o evangelho que confronta, é o evangelho que nos faz arrepender, é o evangelho que nos faz crescer, é o evangelho que produz a fé verdadeira no Senhor. Nós devemos permanecer firmes, e de acordo de novo com Hebreus 12:3, quando nós pensamos e lembramos de Cristo o tempo todo, o desânimo não chega. O desânimo não chega. Isso é guardar a fé. É proteger a fé. Contato direto com a palavra de Deus. Não perdendo nenhum culto. Ouvindo todas as mensagens. Prestando atenção em cada mensagem. Lendo a Bíblia em casa. Fazendo devocionais. Aprendendo do Senhor o tempo todo. Você guarda a sua fé. Você protege a sua fé. E aí surge uma moda nova, sua fé está protegida. Você não vai, nem eu, nós não vamos em vento de doutrina nenhum. Me perdoem a expressão, em modinha nenhuma. Não vamos. Quer uma vitória incontestável? Lute o combate que já foi vencido por Cristo. Quer uma vitória incontestável? Trilhe a carreira proposta por Cristo. Quer uma vitória incontestável? Trilhe essa carreira maravilhosa, guardando a fé em Cristo. Há um prêmio. O versículo 8 do capítulo 4 de Timóteo, da segunda carta de Timóteo diz: desde agora a coroa da justiça me está guardada. Há um prêmio. Um prêmio que será depositado nos pés de Cristo. Por quê? Porque se nós vencemos é por Cristo. A honra e a glória é de Cristo, não é nossa. A glória sempre será de Cristo. E que a nossa vida glorifique a Cristo. Que Deus os abençoe.